Então vamos lá. Essa nossa conversa de hoje é importantíssima. Talvez aquilo que mais precisa ficar compreendido, e não só entendido, mas também colocado em prática. Né? Quando a gente fala sobre o tratamento do diabetes gestacional, a gente já comentou que 80% dessas gestantes com diabetes gestacional não vão precisar de medicação, né? Então não vão precisar de insulina, não vão precisar que a gente caminhe por esse lado, né, das aplicações de medicação. E como que a gente faz para manejar, né? Como que a gente tem sucesso com esses 80%? Aí entra a importância da dieta e do exercício físico. Então são dois pilares fundamentais se a gente quer ter sucesso aí no tratamento. Então, em relação aos exercícios físicos, né, lógico que existem gestantes que vão ter contraindicações, né? Isso tem que estar muito claro, a gente não vai extrapolar, né? A gente não vai desobedecer as recomendações nesses casos. Né? Mas se, por exemplo, seu ginecologista, seu obstetra, ele falou assim, ó, não, tá liberado para exercício físico, pode fazer aí um pilates, uma musculação, que seja uma caminhada, né? Então, excelente, a gente tem uma ótima ferramenta na mão. Quando a gente pensa nos pacientes que têm diabetes tipo 2, né, vamos tirar o foco um pouquinho da gestante. A gente tem estudos que mostram que os exercícios eles fazem cair bastante a glicemia, né, a ponto de impactar nos exames de sangue. A gente já falou um pouquinho sobre hemoglobina glicada, que é um exame que mede o quanto o açúcar está lá grudadinho no sangue, né, e a gente sabe que a gente tem uma redução de 0,3 até 0,7, dependendo do caso até 1,2 nesse exame, é bastante. Né? Então a gente não pode deixar o exercício de fora quando a gente pensa no tratamento aí do diabetes gestacional também, tá bom? Então, o que seria uma recomendação aí adequada? Então, quando a gente pensa em quantidade, as recomendações partem de um valor inicial. Então, no mínimo, a gente tem que colocar 150 minutos de exercício físico por semana, tá bom? E evitando aí, por exemplo, não vou fazer tudo isso num dia só, né? Então, a ideia é evitar ficar mais de 2 dias sem se exercitar, tá bom? E colocar esse valor aí dividido ao longo da semana. É um valor mínimo. E é lógico que pode ser aumentado, né? Até interessante, mas também sem exageros, certo? Nesse sentido, quando a gestante tem a possibilidade de ter um acompanhamento profissional aí do educador físico, no personal, né, ou aqueles treinadores de academia também, que às vezes podem dar uma orientação, que normalmente são educadores físicos, e é importante a gente saber, né, qual é a qualificação do profissional que está acompanhando, esses valores podem ir sendo ajustados ao longo da adaptação da gestante, né? Tanto para mais quanto para menos. Né? Então, a gente não pode exagerar, né? O equilíbrio é o que a gente precisa, mas lembrando que é uma recomendação e ela deve ser perseguida aí para a gente otimizar os resultados, tá bom? Sempre a gente tem uma dúvida, que é aquilo, o que é melhor, né? O aeróbico ou a musculação? Né? O aeróbico são aqueles exercícios que a gente conhece, que fazem a gente suar mais rápido, né? O pessoal costuma falar. Por exemplo, uma caminhada mais firme, uma corridinha, que para a gestante talvez não seja mesmo muito interessante, dependendo do preparo e tudo mais. Mas, por exemplo, uma caminhada, né? Vamos comparar aí. É mais interessante eu fazer uma caminhada ou uma musculação? A gente tem a ideia de que é interessante a gente unificar os dois, né? Então, fazer uma parcela do meu tempo de exercício aeróbico e uma parcela do meu tempo de musculação, por exemplo, né? Exercício de ganho de força, tá? E cada dia mais a gente percebe que está aumentando a importância dos exercícios de força, né? Então, aquele exercício que vai fazer eu preservar minha musculatura, né, que nesse sentido vai preparar até mais a gestante para o parto, tá? Então a gente entende que um exercício de força bem acompanhado vai trazer muitos benefícios aí para a nossa gestante, tá bom? Em relação à intensidade dessa atividade física, a gente recomenda que seja uma intensidade moderada, né? Não precisa ser uma coisa frenética, né? Ou do atleta profissional, lógico que não, mas também não pode ser muito molinho, né? Para a gente ter um resultado mais interessante. Então,
é uma atividade física moderada. Uma atividade física moderada, um bom parâmetro para a gente saber se a gente está fazendo, é uma atividade que eu consigo conversar, mas não consigo falar frases muito longas, assim, sem ficar um pouquinho cansado, né? Um pouquinho aí sem fôlego, tá bom? Então, por exemplo, você vai fazer uma caminhada com algum familiar seu, né, e tudo mais, às vezes a gente esquece que está caminhando, no meio da conversa, vai conversando e esquece de caminhar, né? Então, a ideia pode conversar sim, é muito bom, mas é uma conversa mais entrecortada, né, com as falas não tão contínuas, tá bom? Então, esse é um bom parâmetro aí, tá? Então, sem exageros, sempre com muito equilíbrio. Mas a gente sabe também que em alguns casos a gestante vai falar assim, onde eu moro não tem um lugar que eu possa treinar nesse sentido, né, de força, não tem uma academia perto, ou então não consigo nesse momento por questões financeiras. É melhor que seja realizada uma caminhada aí que é super acessível do que não fazer o exercício físico, né? Então é melhor a gente focar em fazer, tá bom? Então, sempre aí acompanhada, é legal essa ideia, né? Então, vai aí com o marido ou com uma amiga, com a futura vovó aí, a mãe, o pai, enfim. Mas tem aí esse parceiro de caminhada que também ajuda, não só por ter alguém, né, por perto, que isso é importante, mas também ajuda a gente a não abandonar, né? Não deixar de fazer, tá bom? Então, isso é uma dica interessante. Outra coisa interessante da gente saber é que tudo indica que quanto antes a gente começar com o exercício físico, melhor, tá? Então, o ideal, na verdade, é que antes mesmo da gestação, quando já está assim, se programando para a gestação, nos preparativos aí, a gestante, né, essa mulher futura gestante aí, já estivesse fazendo exercícios físicos, né, antes mesmo de engravidar, tá bom? Então, caso não seja esse o cenário, se não tiver contraindicação, quanto mais cedo começar, melhor, tá bom? A gente sabe que os resultados ao longo do tempo aí vão se mostrando mais favoráveis e a gente consegue ter mais chance de regular a glicemia de uma forma mais tranquila, tendo um preparo físico, né, que é tão importante aí não só para o momento do parto, mas também no pós-parto aí que vai ter um bebezinho aí demandando atenção. Então, esse preparo físico só tem a acrescentar, é tudo de bom e realmente a gente não pode negligenciar, tá bom?